Convidamos o senhor Humberto Eufrade Júnior, da FCA Unesp, para a sua apresentação no painel Sistemas de Produção de Biomassa. Olá, sou Humberto Eufrade Júnior, sou professor em tempo parcial aqui na Unesp de Botucatu. Também atuo como pesquisador e pós-doutorando aqui na faculdade. Além disso, sou sócio fundador da empresadeira For Crops, uma empresa voltada à análise de dados. Com muito prazer que eu venho conversar um pouco com vocês sobre o manejo e o uso sustentável da biomassa florestal. O título da apresentação, Manejo Sustentável da Biomassa Florestal para Energia, vamos discutir um pouco sobre sustentabilidade e como deve ser feito o uso e onde a biomassa florestal se encaixa nesse contexto. Novamente, eu deixo também aqui os logos das instituições que eu tenho vínculo e fico à disposição para conversarmos depois da palestra. De forma inicial, eu gostaria de mostrar esse gráfico que mostra a demanda de energia primária mundial por tipo de combustível e emissões de CO2 até 2040. Como fonte tem a Agência Internacional de Energia e nele contemplam-se 3 cenários, sendo o primeiro com as políticas atuais, um outro cenário intermediário e um terceiro voltado para o desenvolvimento sustentável. É nesse sentido que eu quero chamar a atenção das energias renováveis nesse gráfico. Podemos observar que mesmo independente do cenário, elas têm uma forte tendência de aumento com o passar do tempo. Dentre essas energias renováveis, chama atenção a biomassa, a energia solar e a energia eólica. De tal forma que, se uma política voltada para o desenvolvimento sustentável for adotada, a gente tem uma redução também do CO2, o que caracteriza uma política, uma economia de baixo carbono. Está muito atrelada ao contexto mundial, sobretudo dos últimos acontecimentos e atualidades sobre o tema. Falando um pouco mais sobre a biomassa e a matriz energética elétrica e a matriz elétrica brasileira, podemos ver que do ano passado para esse ano, a biomassa em si, teve um leve aumento na geração de energia elétrica, um salto grande também das outras energias renováveis, como eólica e solar fotovoltaica. Isso mostra uma tendência de pelo menos uma estabilização ou aumento dessa biomassa. E os dados aqui apresentados da ANEEL mostram no Balanço Energético Nacional Brasileiro uma estabilização, um certo aumento das energias renováveis e ao longo do tempo, o que caracteriza um setor ou uma confiança dos investidores nesse tipo de energia no futuro, nas próximas décadas. Quando falamos de biomassa, então, eu quero colocar essas imagens, estamos falando de plantações florestais, estamos falando de floresta para produção, tá? Tem uma certa confusão no setor florestal, somente na sociedade civil como um todo, em relação às florestas de conservação e florestas de produção. Quando a gente fala em energia renovável e biomassa, estamos nos direcionando para o uso de plantações florestais. No caso, o uso de eucalipto ou outra espécie, um monocultivo, com intenção de produzir biomassa, madeira para geração de energia, por exemplo, a geração de energia elétrica. Por trás dessa biomassa florestal, a gente tem toda uma cadeia que representa uma expressiva parcela do PIB brasileiro, né? E dentro dessa cadeia, a gente tem o aproveitamento dessa floresta plantada, dessa plantação florestal, nos seus diferentes tipos de biomassa, seja o uso dos tocos, o uso dos galhos e das folhas e o uso do fuste.
dentro desse contexto que a gente vai discutir um pouco a sustentabilidade desse processo, desde o âmbito in situ, ou in loco, num sítio florestal, e também na cadeia de operações como um todo. Nota-se que a sustentabilidade, ela deve ser vista como um equilíbrio. Esse equilíbrio pode ser encontrado em diversas escalas. Vamos falar um pouco dessas escalas e como elas se apresentam dentro do contexto florestal. Nesse primeiro gráfico, eu trago para vocês um trabalho publicado em 2018, que fez uma revisão dos principais monocultivos utilizados para bioenergia no mundo. Dentre eles, eu quero destacar aqui o eucalipto. O eucalipto, com uma produção média mundial de 14,6 toneladas por hectare por ano. Esse valor no Brasil chega a ser até 30% maior, né? Podemos observar aqui no mapa que o eucalipto se encontra sobretudo no hemisfério sul, mas alguns plantios também aqui na Europa, por exemplo, em Portugal. E no Brasil, essa espécie é tão plástica que consegue se adaptar em vários locais de sul ao norte do nosso território nacional. E falando um pouco da competitividade das nossas plantações florestais, eu projeto aqui o gráfico da indústria brasileira de árvores, que mostra na cor verde escuro a produtividade do eucalipto frente a outros países, aqui como a Escandinávia, o Canadá. Nossa produtividade média no ano de 2017 foi em torno de 36 metros cúbicos por hectare ano, enquanto que em outros países, Rússia, Canadá, Escandinávia, a gente tem em torno de 5 metros cúbicos por hectare ano. É nítida a nossa competitividade frente aos outros países, dado as nossas condições climáticas. Além da produtividade, eu chamo a atenção nessas linhas, sobretudo a amarela escura, que diz respeito da rotação. Enquanto a gente consegue colher florestas com 4 até 5 anos de idade, quando eu penso em biomassa para geração de energia, em outros países esse ciclo demora pelo menos 20 ou mais de 20 anos de rotação florestal, que é o tempo do plantio até o corte. Isso mostra a força, principalmente do setor florestal brasileiro, e no uso dessa biomassa como energia renovável. Isso se a gente comparar com outras fontes não renováveis, como o petróleo, por exemplo. É dentro desse contexto que o uso sustentável da biomassa ela pode ser colocada em 3 vertentes. A primeira, uma vertente do manejo florestal no sítio, onde essa floresta está plantada, em loco, né? Vamos discutir aí questões de alocação de carbono, distribuição, escolha da melhor espécie. Num segundo plano de sustentabilidade, eu colocaria a qualidade energética dessa biomassa, suas propriedades físicas e químicas, poder calorífico, densidade, umidade. E um terceiro plano ainda, eu coloco como sugestão a otimização da cadeia de operações florestais. Por exemplo, quanto que o transporte influencia no custo da minha biomassa entregue no pátio da minha indústria. Ainda colocando essas 3 características que a sustentabilidade ou o equilíbrio ela permeia. Não há como a gente encontrar um único caminho, mas sim uma integração desses 3 níveis. Os meus próximos slides vou apresentar um case para cada situação ou dimensão ou escala apresentada aqui. O primeiro, eu quero trazer uma parceria da Faculdade de Ciências Agronômicas, no caso o Laboratório Agroflorestal de Biomassa e Bioenergia, o LAB, o que eu venho atuando junto com o professor Saulo, uma parceria com a Universidade Federal de Santa Maria e o Laboratório de Ecologia
florestal do professor Schumacher. Podemos ver, nesse primeiro case, a biomassa e o estoque de nutrientes em diferentes clones de eucaliptos plantados no Mato Grosso do Sul. Nesse primeiro lado, no meu lado esquerdo, eu tenho a biomassa, a árvore e suas diferentes frações de biomassa. A gente pode ver aqui a legenda, né? E eu tenho o lenho, uma cor bege, assim, mais clara, que representa pelo menos 50% a 60% dessa biomassa florestal, que contempla uma parte aérea, né? Acima do solo, o toco, o fuste, o lenho, a casca, os galhos e as folhas. E uma biomassa abaixo do solo, aqui uma cor alaranjada para marrom. Nessa biomassa abaixo do solo se encontra a raiz e, sobretudo, raízes grossas utilizadas para bioenergia. Embora o lenho represente grande parte dessa biomassa da árvore, a gente vê que a quantidade de macro e micronutrientes ela se encontra sobretudo na casca, nos galhos e nas folhas, na copa. Como engenheiro florestal e atuando em práticas para minimizar o impacto do uso dessa biomassa in situ, in loco, nessa primeira dimensão de uso sustentável da biomassa, a gente vê que se deixar as cascas, os galhos e as folhas por si só, eu estou deixando, em alguns casos, mais do que 50% dos nutrientes voltando para o sítio florestal. Então, numa primeira dimensão, o uso dessa biomassa passa para uma avaliação de estoque e exportação de nutrientes nessa colheita. Lógico que essa visão pode ser aplicada também para a quantidade de carbono. Os dados aqui ainda não foram publicados e junto com o Matheus Kuhlmann e o Schumacher estamos trabalhando aí um artigo no próximo ano, quem sabe apresentar para vocês no CBIL 2021. No próximo case, também ainda atuando com o uso de resíduos florestais, com tocos e raízes grossas voltado para a bioenergia, eu coloco aqui uma situação. Será que vale a pena utilizar o toco na primeira ou na segunda rotação? O que seria mais sustentável? Num primeiro estudo publicado esse ano pela nossa equipe, cujo vocês podem acessar o documento, o número do DOI colocado abaixo do título do slide, a gente tem que, numa segunda rotação, essas raízes acabam crescendo mais, o que me gera um potencial energético quase 30% maior quando eu utilizo tocos da segunda rotação. Se eu estou pensando em termos caloríficos de uso dessa biomassa. Voltando um pouco para a questão do sustentável, o fato de eu conduzir a talhadia nessas florestas e utilizar o material nessa segunda rotação faz com que eu aumente essa sustentabilidade. Eu tenho uma água abastecendo a bacia onde essa floresta está instalada, uma bacia hidrográfica, eu tenho alocação, fixação de carbono, eu tenho um tempo para aquele ecossistema florestal se recuperar, inclusive a questão dos nutrientes. Então, a gente consegue ver que com ciência e ciência aplicada, conseguimos identificar algumas atividades, sobretudo de tratamentos e condução desse plantio, de forma a minimizar esse impacto que é a retirada de biomassa. Embora, por si só, o uso da biomassa frente a outras energias não renováveis tenha uma característica limpa e de renovabilidade muito maior, sobretudo no Brasil, que tem na sua essência o setor florestal muito produtivo. Nesse último case, relacionado com a cadeia de operações florestais e teor de umidade, a gente vê que durante a cadeia, desde a colheita e a conversão, a gente pode trazer uma otimização que nos faz ter ganhos
em termos de uso sustentável dessa biomassa. O fato de eu deixar estocando no campo mais tempo, eu consigo ter uma biomassa mais barata no pátio desta minha indústria. Os valores aqui no gráfico são relativos ao ano de 2018, mas eu só gostaria de mostrar que algumas práticas, como a estocagem, nos traz ter um material mais barato no campo e nos deixa também a sustentabilidade confortável do ponto de vista econômico, já que ela está presente tanto na questão ambiental, social, econômica, cultural, política em suas diversas dimensões. Como considerações finais e falando um pouco desse uso da biomassa, a gente vê que a sustentabilidade está presente em diferentes escalas de atuação e tem que ter uma integração dessas escalas para a gente efetivamente encontrar um equilíbrio nisso. Não podemos esquecer do papel da ciência e na era dos dados, no trabalho na análise desses dados e o papel do pesquisador contribuindo com soluções práticas que você possa implementar no dia a dia. E eu vejo que a busca por uma economia de baixo carbono vai contribuir muito, sobretudo, do crescimento e da bioenergia no nosso país. Termino aqui agradecendo o convite do Civil 2020. Deixo o meu e-mail, qualquer dúvida, comentário ou sugestão, coloco-me à disposição para conversarmos mais sobre isso. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Humberto Eufrade Júnior, da FCA Unesp, por sua apresentação.